Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte do livro, que aborda os procedimentos especiais. Estamos vendo os procedimentos especiais disciplinados no CPC, mais precisamente no capítulo dos procedimentos de jurisdição voluntária. Vamos tratar no vídeo de hoje da curatela dos interditos, como se encontra destacado aí na tela para os senhores, que o Código de 2015 chama de da interdição na sua seção 9ª. De início, fazer uma ressalva, como recordando aos senhores que esse livro foi editado no período de transição entre o Código de 73 e o Código de 2015, e eu quero, nesse procedimento em específico, fazer ainda mais uma ressalva de que essa disciplina foi bastante modificada por uma lei específica, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015, que se deu, portanto, de maneira superveniente, foi editada após o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015. Bom, vamos, portanto, à análise do procedimento, superada essa consideração introdutória. Como de costume, eu trago aos senhores de início uma tabela, um quadro com resumo, quadro esquemático, e eu deixo de fazer leitura aqui para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso. O procedimento já é um pouco extenso, nós abordaremos quando da análise do texto. Então, os interessados podem efetuar pause para tomar as considerações, eu sigo. Aqui embaixo tem mais uma consideração, podem efetuar pause quem tiver interesse. Vamos lá, sem maiores delongas, ao início da parte discursiva do texto. A interdição é o caminho processual para se obter a declaração da incapacidade da pessoa natural, impedindo-a de praticar os atos da vida civil. As hipóteses de interdição estão previstas no Código Civil, no artigo 1767. Esse artigo 1767 foi bastante alterado pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu vou deixar de fazer leitura aqui e remeto aos senhores a análise do Código Civil na sua vigência atual, já modificado por essa lei, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O modo de se promover a interdição é regulado pelo direito processual civil mediante o processo, ora em exame, da interdição, artigo 747 e seguintes do Código de 2015. São legitimados ativos o pai, a mãe ou o tutor, o cônjuge ou algum parente, e na falta destes, o órgão do Ministério Público. No CPC de 2015, a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra em que se encontra abrigado o interditando, ou pelo Ministério Público, ex vi do artigo 747. Exceto quanto ao Ministério Público, que somente deve agir supletivamente,
Se no caso de anomalia psíquica do interditando não houver pessoa da família, ou não promover a interdição, ou ainda, se forem menores ou incapazes, vejam o artigo 748 do CPC de 2015, onde substitui-se o termo anomalia psíquica por doença mental grave. Há também os artigos 1768 e 1769 do Código Civil. Não há prioridade entre os demais legitimados ativos para requerer a interdição. A ordem do artigo 747 do CPC de 2015 e do artigo 1768 do Código Civil não é de prioridade. Eu ressalvo mais uma vez que esse artigo 1768 do Código Civil foi alterado substancialmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma atribuição de legitimidade puramente concorrente. Assim o é porque a finalidade do Instituto é proteger os interesses do interditando, pouco importando qual pessoa de sua família venha dar início ao procedimento, até porque, ao mencionar parente, a lei não impôs restrição de grau de parentesco. Se a interdição for requerida pelo Ministério Público, ao interditando será nomeado curadora lide, figura que é prevista no artigo 9º, no artigo 1179 do Código de 73, não há correspondência no Código de 2015. A única menção que se faz a algo parecido é de curador provisório, prevista no artigo 749, parágrafo único, como nós veremos. A petição inicial nessa modalidade de procedimento segue os mesmos requisitos do artigo 319 e seguinte, acrescentando-se os especiais. O requerente provará de plano a sua legitimidade, especificará os fatos que revelam a anomalia psíquica ou da causa motivadora do procedimento, já que é possível a interdição do viciado em tóxico, por exemplo, descrevendo-os minuciosamente, inclusive quanto aos atos anômalos praticados pelo interditando, e assinalará a incapacidade do interditando, ou seja, demonstrará a necessidade de se retirar do interditando a possibilidade de reger sua pessoa e a sua livre disposição dos seus bens. Artigo 749 do Código de Processo Civil de 2015. Do interrogatório. Deferindo a petição inicial, o juiz mandará citar o interditando para, em dia e hora certa, comparecer ao interrogatório, artigo 751 do Código de 2015. Somente se admite a citação por oficial de justiça, sendo vedada a citação pelo correio nessa espécie, inciso 1º do artigo 247 do Código de 2015. O interrogatório é ato privativo do juiz, ainda que presencie esta primeira audiência, para tanto devendo ser intimados o requerente, o advogado, o Ministério Público e o curador eventualmente nomeado, não podem interferir nem fazer reperguntas. Cumpre ao magistrado examinar o interditando, indagando acerca de sua vida, negócios, bens e tudo quanto entenda ser necessário para verificar seu estado mental ou sua capacidade de manifestar a sua vontade. As perguntas e respostas serão reduzidas a auto. Em determinadas situações, é até admissível que o juiz interrogue o interditando sem a presença de mais ninguém, caso perceba que possa o interditando estar se sentindo constrangido. Não se espera que o juiz, com o interrogatório, perceba aspectos técnicos da moléstia mental, até porque para isso disporá da perícia. O Código de 2015 fala em uma junta interdisciplinar, acompanhando o juiz nessa audiência de interrogatório, como nós veremos. O interrogatório é uma fase procedimental importante, porque permite ao juiz, em contato pessoal com a pessoa do interditando, colher detalhes de sua personalidade e comportamento que, ainda que não sob o aspecto médico, certamente trazem elementos de convicção importantes para ele. Por isso, além dos questionamentos que a lei determina que o juiz faça sobre a vida, negócios e bens do interditando, a praxe é que também seja indagado sobre os aspectos cotidianos da vida, o nome da moeda em curso do país, o nome do presidente da República, o dia da semana em que se realiza a audiência, por exemplo. As respostas a tais indagações fornecerão importantes subsídios ao juiz acerca da rigidez mental do interditando. Em casos extremos, quando o interditando se recusar a comparecer à audiência, pode o juiz interrogá-lo em sua residência ou onde ele se encontrar. Não é em nada aconselhável que se obrigue o interditando a se deslocar até a sede do juízo,
até porque o uso da força certamente comprometerá a espontaneidade que espera-se tenham as respostas dadas ao juiz. Se ainda assim não for possível realizar o interrogatório, porque o interditando se recusa a responder às perguntas, o ocorrido será certificado nos autos, prosseguindo-se o procedimento independentemente das respostas do interditando. A prova pericial, no caso, fornecerá os subsídios de convencimento para o juiz, que são colhidos diretamente da pessoa do interditado. No prazo de 5 dias, contados da audiência de interrogatório, poderá o interditando impugnar o pedido, seja por meio do Ministério Público ou do curador, se o Ministério Público for requerente, seja por meio de advogado constituído. No Código de 2015, o artigo 752 aumenta o prazo da impugnação de 5 para 15 dias. A falta de manifestação do interditando não produz os efeitos da revelia, uma vez que estão envolvidos interesses indisponíveis, a capacidade da pessoa. Vejam a esse respeito o artigo 345 do Código de 2015. Por isso, com ou sem impugnação, é obrigatório o prosseguimento do feito com a realização da prova pericial. Embora não haja menção no artigo 1183 do Código de 2015, do Código de 73, me perdoem, e que corresponde ao artigo 753 do Código de 2015, é admissível a indicação de assistentes técnicos. Artigo 753 do Código de 2015, como adiantado. Além disso, o parágrafo 3º, já do artigo 752, determina que, caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como um assistente. É bastante discutível a formulação no sentido de que seria sempre de jurisdição voluntária a atividade no processo de interdição, porque a interdição é medida que se realiza no interesse do interditando, ainda que ele não a queira. Põe-se, por vezes, efetivo e intenso conflito de interesses entre o interditando e aqueles que o pretendem interditar. Dizer que toda a disputa é feita no interesse do interditando é de uma artificialidade extrema. Equivale a afirmar que no processo penal condenatório, na ação de improbidade administrativa, na falência, etc., não existiria verdadeiramente um litígio, pois se trata apenas de definir o estado ou a capacidade da pessoa no seu interesse também. Em todos esses casos estão em jogo aspectos fundamentais relativos à capacidade da pessoa, que tem interesse jurídico em defender a manutenção da plenitude de sua capacidade, e no mais das vezes o faz. Tanto quanto há litígio e jurisdição contenciosa, nos outros exemplos ora dados, pode haver no processo de interdição também. Da audiência de instrução e julgamento. Apresentado o laudo, será designada a IJ, que se desenvolve nos mesmos moldes traçados para o procedimento ordinário, procedimento comum, com uma única exceção: não há depoimento pessoal do interditando, pois o interrogatório inicial é que fornece os elementos de convicção ao juiz e porque, na espécie, é inadmissível a confissão. A sentença que decreta a interdição reveste-se de algumas peculiaridades. Além de ser obrigatória a nomeação de curador ao interditando, a sentença, embora sujeita à apelação, produz efeitos desde logo, ou seja, mesmo antes de transitar em julgado. Parágrafo 3º do artigo 755 do CPC de 2015, segundo o qual a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, e não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Elimina-se a previsão de que a sentença produzirá efeitos desde logo, embora sujeita à apelação. Outra peculiaridade da sentença é a especificação dos limites da curatela. Cabe ao juiz determinar se a interdição se limita a termo ou se a atividade do curador abrange toda a administração da vida do interditando, ou apenas quanto aos bens, ou ainda somente em relação a alguns bens. No caso da prodigalidade, por exemplo, pode ocorrer que a interdição alcance apenas os aspectos patrimoniais, mas não os outros atos da vida civil. Além disso, a sentença será inscrita no registro de pessoas naturais, como vimos, e publicada na imprensa local e no órgão oficial por 3 vezes,
com intervalo de 10 dias, constando os nomes do interditado e do curador, e as causas de interdição e os limites da curatela, mais uma vez o parágrafo 3º do artigo 755. Tal sentença tem natureza constitutiva, altera o estado jurídico da pessoa sobre a qual recai a interdição. Cabe contra esse pronunciamento a apelação cujo efeito suspensivo é afastado. Como vimos anteriormente, artigo 1000, no Código de 2015, a apelação é prevista a partir do artigo 1009 e a disciplina a respeito do efeito suspensivo consta do artigo 1112. Cessação da interdição. A interdição poderá ser levantada se cessar a causa que a determinou. Nessa hipótese, o próprio interditado está autorizado a requerer o levantamento, e o procedimento se repete em autos apensados aos principais. Nova perícia, nova AIJ e nova sentença, que, acolhendo o pedido, será publicada da mesma forma que foi a que decretou a interdição e a averbada no registro de pessoas naturais. Esta sentença não produz efeitos antes de transitar em julgado, como se vê do artigo 756 do Código de 2015. Estende-se no Código de 2015 ao Ministério Público a legitimidade de requerer o pedido de levantamento da interdição, parágrafo 1º do 756, bem como a interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. É o que consta do parágrafo 4º desse mesmo artigo 756. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos no próximo vídeo tratar, salvo engano, do último procedimento especial que está disciplinado no nosso livro, a organização e extinção das fundações. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.